Olá pessoal, nesta aula vamos falar sobre smart contracts simplificados em Bitcoin. Um smart contract eles são scripts executáveis pela máquina virtual do Bitcoin, a MVB. O sistema Bitcoin como um todo ele é uma grande máquina de estados. Estou mostrando aqui um exemplo simplificado de máquina de estados e supondo que um estado da máquina virtual, da máquina de estados aqui do Bitcoin é um output que eu sou o dono, um UTXO. Sendo dono desse output, enquanto eu não utilizar ele, o estado fica aqui parado. O que muda? O que faz a máquina de estados mudar de um estado para outro? Ela muda de um estado para outro através de uma operação que se chama transação. Então, feita uma transação, nós mudamos o estado da máquina de estados do Bitcoin de um estado para outro. Ou seja, eu posso pegar aquele UTXO e transferir ele para outra pessoa ou transferir para um outro endereço cujo dono sou eu mesmo. Então, fazendo isso, através de uma transação, eu mudo o estado da máquina de estados do Bitcoin. Um smart contract ele é um script dentro de uma transação. Então, ele é basicamente o conjunto de regras que permitem que o usuário do sistema possa utilizar um determinado output de uma transação anterior. Ou seja, esse script desse smart contract ele vai determinar se eu, que sou usuário, posso utilizar um output cujo dono sou eu, que ele existe em uma transação anterior dentro da máquina de estados e que tem um determinado valor em satoshis. Então, se esta regra for validada como verdadeira, então eu posso utilizar este output. E aí o que acontece? Este output vai criar, o uso deste output, que é um input, vai criar um outro output na transação atual com um determinado valor em satoshi. A carteira ela é responsável por criar a transação e verificar a validade da transação em todos os detalhes dela. Essa transação estando perfeita, ela é enviada para a mempool de mineração, pode ser a mempool de um minerador, mas todos os mineradores basicamente têm acesso à mempool uns dos outros. Então ela vai ser enviada para a mempool e os mineradores eles vão verificar, validar essa transação e, se estando válida, ela vai ser incluída dentro de um bloco, mudando desta forma o estado da máquina de estados do Bitcoin. Entretanto, a transação ela não consegue chegar na mempool se ela tiver algum defeito. Por quê? Porque se ela tiver defeito, ela já é barrada na entrada. Aqui na entrada tem um verificador. Esse verificador ele vai validar a transação. Se ela estiver totalmente correta e válida dentro de todos os parâmetros possíveis, ela entra na mempool. Se não, ele simplesmente manda uma mensagem de erro para a carteira dizendo não é possível, essa transação está inválida. Então, a carteira ela é o elemento responsável por criar a transação e determinar que a transação esteja totalmente perfeita. Os mineradores eles vão validar a transação que chega na mempool e vão incluí-las nos blocos subsequentes. Cada transação vai ser incluída em um único bloco. Mas aqui na mempool chega várias transações. Então, as transações elas já vêm da carteira. Quando ela chega na mempool, ela já está completa e válida.
os mineradores só vão decidir se eles aceitam aquela transação, se eles aceitam processar aquela transação e incluí-la nos blocos. Isso que eles vão determinar. Mas quando ela entra na mempool, ela já está totalmente validada. Quem faz isso? A carteira. E aí, sabendo disso, nós propomos aqui uma transação com smart contract simplificado. Como seria isso? Nós sabemos que a carteira é o elemento responsável por verificar, validar e determinar as regras de uso de um determinado output, de um determinado smart contract. Então, o que nós percebemos? Que é possível não enviar todo esse script aqui para a mempool. Por quê? Vários motivos, mas primeiramente é possível condensar esta validação da regra em uma regra simples. Por exemplo, eu tenho aqui um script bem complexo que vai determinar se eu posso ou não utilizar um determinado output. E esse script é gigantesco. Se ele for válido, a carteira vai dizer para a máquina de estados do Bitcoin, através de uma solução simples que pode ser um pay to public key hash, um desafio simples que é uma assinatura digital. Se eu conseguir fazer aquela assinatura, então eu consigo utilizar aquele output. E eu condenso todo esse script complexo em um script simples, que vai funcionar do mesmo jeito, liberando os valores em satoshis deste output e permitindo que outro output seja criado. E a carteira vai ser responsável por criar a transação com este script simplificado e envia para a mempool. A mempool vai receber, dizer tá ok, e os mineradores eventualmente vão vir aqui pegar a transação e validar e incluir ela em algum bloco. Então, essa é uma proposta que eu estou apresentando aqui nesta aula. Por quê? Porque tudo isso aqui acontece dentro da carteira de qualquer forma. A carteira, independente se o script vai ser simples ou complexo, a carteira vai ter que lidar com ele e saber o que fazer com esse script. Se eu mando um script complexo para a mempool, eu vou ter duas questões a serem tratadas aqui. Primeiro é o preço que eu pago em bytes para o processamento desse script. Para o processamento não. Para que esse script ele seja incluído em um bloco. Tem um preço em bytes. E dependendo do tamanho em bytes do script, esse preço pode ser grande. Não impagável, mas um preço que não precisaria ser pago se nós tivéssemos outra estratégia. Segundo, a execução do script pode demorar bastante tempo para os mineradores, e aí o minerador ele já olha e rejeita aquela transação porque ele não quer perder tempo processando aquele monte de coisa, porque enquanto ele está processando um script complexo, ele pode pegar um script simples e incluir rapidamente no próximo bloco e bola para frente. Ele vai criar um bloco com script simples. E para o minerador, o tempo que ele passa fazendo o processamento de um script complexo é dinheiro que ele está perdendo, é energia elétrica. Então, com um script simples, eu consigo fazer o mesmo trabalho que um script complexo e economizo em custos em byte e garanto que o meu script vai ser simples o suficiente para que os mineradores não rejeitem a execução dele em um tempo
rápido, assim, para que eles possam executar em tempo rápido. Senão ele pode ficar aqui por um tempo longo. Em algum momento, algum minerador ele vai se interessar e vai lá e pega ele, vai executar de qualquer forma, mas ele pode gerar atrasos por conta da complexidade. E aí, eu tenho aqui alguns exemplos de scripts de smart contracts que nós temos na rede Bitcoin. Nós temos tokens, smart contracts de tokens da Simple Fabric Protocol, que é da Fabric. Então, aqui eu tenho um exemplo de um script de um smart contract desse. Então, vou pegar aqui o script hash deste smart contract e vou verificar ele aqui na blockchain. Então, temos aqui o script hash deste elemento. Então, aqui foi onde a transação onde ele foi criado. Aqui, essa primeira transação. A transação onde este smart contract foi criado. Vou abrir e vou pegar aqui nos detalhes. Aqui nos detalhes, nós temos aqui a criação do script. Nós temos o script aqui. E o que acontece? Esse script aqui em hexadecimal, que é basicamente o que a máquina virtual do Bitcoin vai receber, isso aqui é em opcode, que é mais fácil para o ser humano ler. Ainda não é lá tão simples, mas já facilita mais. Aqui é a única forma que a máquina virtual entende. Então, esse script ele tem 405 bytes. E é um output, é um smart contract. A transação que gerou este script, a transação onde este smart contract foi criado, ela tem 1053 bytes. Isso não é muita coisa. Não é muita coisa. Por quê? De onde veio esse 1053 bytes se o script tem apenas 405 bytes? Bem, porque o script ele nasceu de algum lugar. E o script, o smart contract que gerou ele tem mais ou menos o mesmo tamanho do smart contract que foi criado. Então, eles não são criados do nada. Eles vêm de algum lugar. Então, aqui nós temos o smart contract que gerou o smart contract que nós estamos explorando aqui. 6C7A. Então, esse aqui é um tipo de smart contract. Tá? Ele não é muito complexo. Ele tem um tamanho razoável, em 1 kilobyte o tamanho da transação. E nós temos também outros protocolos. Este smart contract, por exemplo, ele já tem 5 kilobytes, 5.5 kilobytes. Só o smart contract, só o output. Aqui não dá para mostrar ele, está em opcode, aqui está em hexadecimal. E a transação como um todo, ela tem ali 5.7 kilobytes. Este é um script complexo, é um exemplo de script complexo. Não que não possa existir menores ou maiores, mas esse é um script complexo. E vamos verificar ele aqui na blockchain. Este script ele foi criado nesta transação aqui.
na transação que ele foi criado, ele está aqui. Vou colocar aqui na forma de script. Então, o script aqui de 5 kilobytes. 5.5 kilobytes. Então, abrindo aqui a transação, detalhes da transação, 5.78 kilobytes aqui no da criação. Quando este token, quando este smart contract ou output ou token foi transferido, ele gerou essa outra transação aqui. Esta outra transação, ela já tem aqui, ó, 50.103 bytes. 50.103 bytes. Por quê? Nós temos aqui o script para onde foi destinado o nosso smart contract, a C40, e é bem aqui, esse cara aqui. Só que nessa transação, a carteira incluiu outros scripts que basicamente são do mesmo tipo de protocolo, e este script, cada um deles tem um tamanho de mais ou menos ali 5.5 kilobytes. Na verdade, como nós podemos ver aqui, se nós somarmos aqui, nós temos 4 inputs e um output, daria um pouco mais de 25 kilobytes. Mas aí nós podemos ter aqui scripts maiores, mesmo eles sendo do mesmo tipo de protocolo. Então o script ele pode ficar maior dentro do mesmo protocolo, dependendo da quantidade de informações ou das informações que são trocadas ali. Então o que acontece? Este script ele vai ser executado pela máquina virtual do Bitcoin para alterar o estado da máquina de estados. Então, cada minerador que for executar esse script para tentar colocá-lo em um bloco, vai ter que executar ali no seu equipamento e verificar o estado, o uso daquele output, principalmente aqui no input, porque o output ele vai ser verificado se ele é um output válido, mas o input ele vai ter outros passos que vão ter que ser verificados para validar se aquele output pode ser utilizado ou não. Se for, aí ele cria este output, ele muda a máquina de estado. Isso tudo tem que ser feito tanto pela carteira, todo esse procedimento ele tem que ser feito sempre 2 vezes. Uma vez pela carteira e outra vez lá pelos mineradores, a validação. Só que quando eu envio da carteira para a mempool, eu pago a taxa de mineração em bytes, que é uma taxa pequena, mas dependendo do tamanho do script e da transação em si, ela pode ficar grande, dependendo do tamanho em bytes aí do nosso script. E aí nós temos a possibilidade de fazer esses scripts simplificados, aonde a carteira ela é a única a ser responsável pela verificação das regras do script, e ela pode criar aqui, eu posso criar uma regra de uso de um determinado output com pay to script hash, usando op checksign, que é um script básico, que é um script pequeno. Aqui nós temos, nessa transação aqui onde nós temos esse script, por exemplo, a transação inteira tem 237 bytes.
em contraste lá com o primeiro, que é menor do que um output, simplesmente aqui, já usando um smart contract que não é grande. Mesmo assim, o nosso simplificado ele seria muito menor, ocuparia muito menos espaço e seria muito mais barato em bytes. E os mineradores não teriam problema em processar, porque isso aqui é feito muito rápido. Não tem muitos passos, muitos comandos a serem feitos aqui. E as instruções elas podem ser dadas aqui no conjunto de bytes que eu indico aqui no meu op return, que também não é executado pela máquina virtual, pela máquina virtual do Bitcoin. Isso aqui não é executado, isso aqui é um comando que pode ser, na verdade são dados que podem indicar o que aconteceu aqui e que pode ser muito bem manipulado pela carteira, não precisa ir para a mempool. Então esse aqui é um tipo de script de smart contract simplificado do tipo op-true, op-return. Nós temos aqui também a possibilidade de usar o op-drop, que é tão interessante quanto o op-true, op-return, mas o op-drop ele tem a vantagem de não ter a flag return. Então, para colocar dados é uma metodologia mais interessante do que usar o op-return, o op-true. E é um smart contract também que tem o tamanho da transação vai ser muito pequenininho aqui em bytes, 237 bytes. Certo? Então, smart contracts simplificados eles podem ser feitos no contexto da carteira. Por que eu coloco aqui o contexto da carteira? Porque ela vai ser a responsável, no final das contas, por verificar tudo. A mempool ela vai fazer o processamento, a mempool não, quando ela enviar para a mempool a transação já tem que estar pronta. Mas toda a responsabilidade de deixar a transação perfeita é da carteira. Então, se eu preciso deixar essa transação perfeita, já aqui nesta fase do processo, então eu não tenho por que repassar tendo que pagar mais para a execução de um comando que eu não necessariamente preciso guardar essas informações dentro da blockchain. Elas não vão ser lá muito úteis, porque depois que eu utilizar, os usuários, isso aqui pode ficar registrado no banco de dados da própria carteira ou no banco de dados externo, que não necessariamente precisa ficar dentro da máquina virtual do Bitcoin. Isso aqui vai ser o contrato, cada usuário vai ter, e as regras vão ser verificadas pela própria carteira. Não adianta brigar, porque uma vez ela sendo executada aqui dentro, ela foi validada. Tanto faz se ela foi com as regras todas lá para dentro da blockchain ou se ela foi só com a solução que permite o uso de um determinado output. Então, esta proposta de smart contracts, onde a carteira é responsável pela verificação das regras do contrato, é mais eficiente, muito mais eficiente do que utilizar protocolos onde nós vamos enviar para a blockchain scripts gigantescos. Então, essa aqui é a aula de hoje, onde eu apresento essa proposta de smart contracts simplificados. Fiquem com Deus e até a próxima.